Buon pomeriggio, oggi giovedì 1 ottobre 2020. Stiamo iniziando la nostra lezione di italiano. Boa tarde, hoje quinta-feira, 1º de outubro de 2020, estamos começando a nossa aula de italiano. Hoje então, com um cenário um pouco diferente, né? Resolvemos dar uma mudada, até porque é uma nova época que começa, um novo mês, o ano já indo para o seu final, né? Passou bastante rápido, e a gente vai continuar então o assunto que a gente vinha falando nas últimas duas aulas sobre o Império Romano. E hoje nós vamos falar sobre a época dos 5 bons imperadores. Então, começamos a nossa aula falando a partir da época em que Tito Flávio Domiciano assumiu o poder no lugar do seu irmão, que a gente falou na semana passada, da dinastia Flaviana. Domiciano assumiu o poder em 81, tornando o Senado uma instituição obsoleta ao concentrar o poder totalmente em suas mãos. Ele, em seu governo, comandou ambiciosos projetos econômicos e culturais, erguendo monumentos como o Odeão de Domiciano, o Palácio Flávio e o Estádio de Domiciano. No campo militar, Domiciano optou por medidas mais defensivas ao invés do expansionismo como era tradicional no Império Romano. Ele acabaria sendo morto em 96 após uma conspiração malaciana, comandada por oficiais da corte. Nerva foi proclamado imperador e assumiu o poder. Foi quando ele, Marco Cossênio Nerva, assumiu que iniciou-se oficialmente a Era dos 5 bons imperadores. Embora fosse leal à dinastia Flaviana, Nerva não era muito conhecido em termos de carreira, e suas chances de assumir o trono eram consideradas bastante escassas. O fim da era de Domiciano e o início do governo de Nerva foram um alívio para o Senado, pois Domiciano impusera um regime de terror a essa casa, enquanto Nerva assumiu prometendo que não iria mais confrontar nem castigar os senadores. Como sinal de boa vontade com o povo, Nerva ordenou que fosse concedido 55 denários, a moeda do Império Romano, para cada cidadão, e também 5.000 denários para todos os membros da guarda pretoriana. Porém, em pouco tempo, as excessivas despesas ordenadas por Nerva se tornaram um peso para o tesouro romano. Em termos de obras e realizações, seu governo foi bastante modesto. Embora popular entre o povo romano e o próprio Senado, Nerva viu a resistência dos militares, pois estes eram bastante leais ao seu antecessor Domiciano e à dinastia Flaviana. Velho e doente, Nerva viu a sua sucessão se tornar uma crise, pois ele não tinha filhos nem parentes próximos. Em 97, acabou tomado como refém. Refém da guarda pretoriana, Nerva acabou abdicando, e Trajano foi anunciado como seu novo sucessor e o novo imperador de Roma. Marco Ulpio Nerva Trajano tornou-se imperador em agosto de 98 e se mostrou um eficiente administrador com o apoio do Senado. Trajano manteve forte contato com a intelectualidade romana, optou pela redução da carga tributária para o povo e também iniciou um plano de obras bastante considerável. Construiu estradas, portos, banhos públicos, pontes e aquedutos novos. E a maior realização foi o novo Fórum Romano. Foi em seu governo que o Império atingiu a sua maior extensão territorial. E justamente aproveitando os saques que aconteceram durante essas expansões, que ele pôde aproveitar o dinheiro para financiar as grandes obras que ele resolveu fazer. Trajano foi o primeiro não nascido em Roma a reinar como imperador romano. Na verdade, ele era nascido na região da Espanha. Entre as reformas mais
importantes destacam-se a que ele fez tanto na educação quanto no setor agrícola. Trajano morreu em 117, deixando como sucessor Adriano, seu sobrinho. Públio Hélio Adriano foi proclamado imperador ainda quando estava na Síria e não retornou imediatamente para Roma para assumir, pois preferiu permanecer reprimindo as revoltas que ocorriam na região da Judéia. Em seu governo, Adriano se caracterizou pelas constantes viagens por todos os territórios e províncias do Império Romano, ficando muito tempo fora de Roma. Como pessoa, Adriano era descrito como curioso, insaciável, de espírito inquieto, além de ter um intelecto bastante aguçado. Militarmente, também optou por uma postura mais defensiva e conservadora. Durante seu mandato, iniciou e supervisionou diversas obras bastante importantes, como a Muralha de Adriano na Inglaterra, o Panteão em Roma, o Olimpeu na Grécia e a Vila Adriana em Tivoli. Na vida privada, casou-se com Víbia Sabina, muito mais notoriamente por interesses políticos do que por sentimentos amorosos. Tanto que acabou se tornando bastante difundido que tanto um quanto o outro não prezavam pela fidelidade. Adriano faleceu em 10 de julho de 138, após longo tempo doente, e deixou como sucessor Antonino Pio. Filho de cônsul, Antonino Pio exerceu diversas funções antes de se tornar imperador. Iniciou como questor, passou posteriormente à função de pretor, até se tornar ele próprio um cônsul, assim como seu pai. Foi nomeado por seu antecessor Adriano como um dos 4 procônsuls responsáveis por administrar a província da Itália. Ao assumir, Antonino Pio tentou convencer o Senado a conceder honras divinas para seu antecessor Adriano. Isso acabou sendo prontamente rejeitado. Em seu governo, iniciou a construção de diversos templos e mausoléus, além de teatros, já que ele era um intenso promotor tanto das artes como da ciência. Seu governo foi considerado tranquilo e relativamente pacífico, pois não ocorreram revoltas tão significativas como com os antecessores. E ele também se marcou seu governo por ser mais centralizado em Roma, tanto que ele optava por permanecer na capital ao invés de viajar, como seu antecessor Adriano muito fazia. Antonino tinha uma relação bastante cordial com o Senado, e seu governo é considerado parte da Idade de Ouro do Império Romano. Pio faleceu em 161, acometido por uma série de febres. Seu reinado foi o mais longo depois de Augusto. Quem assume é seu sobrinho Marco Aurélio, um reinado marcado por um co-império com Lúcio Vero. Neste período, o império sofreu ataques de diversos povos, entre os principais os germanos e os partas. Casado com Faustina, Marco Aurélio teve 13 filhos durante os seus 30 anos de casamento, entre os quais Cômodo, seu futuro sucessor. Após 19 anos de reinado, Marco Aurélio faleceu durante uma expedição contra os marcomanos. Seu filho Cômodo, então, assumiu como o sucessor e o novo imperador de Roma. Findava assim a era dos 5 bons imperadores e também a considerada Idade de Ouro do Império Romano. Então, por hoje vimos a era dos 5 bons imperadores. A nossa aventura pelo Império Romano continua na próxima semana. Falaremos então sobre as conquistas e a queda do Império Romano. Até lá, una buona settimana, uma boa semana, un abbraccio, um abraço, arrivederci. Projetou Nerva ordenou
e se mostrou forte contato com a intelectualidade romana, pois preferiu permanecer com mais assuntos, com mais tópicos. Até lá!